Como é possível transformar uma sociedade? Com poder? Uma guerra? Com política? Ou crenças? Tudo isso impacta diretamente no desenvolvimento da humanidade. Mas a realidade é que a sociedade é transformada pelas pessoas e pela inovação que elas proporcionam ao mundo. Inovação que impulsiona a indústria, inovação que promove a educação, inovação que estimula a geração de empregos, inovação que inspira a mobilidade, inovação que revoluciona a medicina, inovação que encoraja a sustentabilidade, inovação que protege o meio ambiente, inovação que permite a tão sonhada igualdade. E é nosso papel iniciar um movimento de democratização de todas essas formas de inovação. Afinal, precisamos mais do que recursos financeiros para interromper ciclos ultrapassados. Precisamos de criatividade, de iniciativa, de colaboração e de boa vontade. De lideranças dispostas a ressignificar a lucratividade, de empresas que valorizem a diversidade, de pessoas encorajadas a fazer o improvável, de profissionais que acreditam que desafios são oportunidades. A inovação ultrapassa a produtividade das máquinas. Está no DNA do ser humano e em corações pulsando. É sobre a busca pelo desconhecido. É sobre enxergar muito além do horizonte. Senai Tecnologia e Inovação para a transformação da sociedade. Sabe essa ponte que está no nome da história? É tão grande, mas tão grande, que ninguém consegue ver onde ela termina. Mãe, é verdade que quase ninguém atravessou essa ponte? É verdade. As pessoas só vão até onde está aquela árvore e voltam. E aí, como é que é lá? O que você viu do outro lado? Vocês foram até o final? E esse mistério nunca saiu da cabeça de Bento. E um dia ele percebeu que, em vez de ser quem pergunta, ele poderia ser quem responde. Em vez de ficar, ele poderia ir. Ei, por que você tá aí em cima? Será que eu vou conseguir pular? Vai sim, tenta. E se o outro lado for perigoso? Ué, e se lá for melhor? E se eu me perder? E se você se achar? Mas o que você sabe? Você é apenas um menino. Ei, menino, qual é o seu nome? As pessoas me chamam de sonho. É quando acreditamos no nosso sonho que a gente vai mais longe. Sebrae 50 anos. A força do empreendedor brasileiro.
porque agora o painel é uma tendência mundial, é a sustentabilidade, que já teve aqui algumas abordagens sendo feitas também. Produtos sustentáveis, soluções sustentáveis da química e do plástico. Recebemos, de maneira online, Tiago Basaglia Spido, coordenador de negócios na BASF, vai participar conosco deste painel. Juliana Marino Rosa, analista de desenvolvimento de mercado na Braskem, online também participando conosco. E de forma presencial, Jonathan Baume, cofundador da Poliverde, e o nosso moderador, Leonardo Beni, diretor do grupo Indus Belo Company, que vai conduzir este nosso próximo painel, que eu reforço aqui o tema: produtos sustentáveis, soluções sustentáveis da química e do plástico. Então, nossa saudação. Leonardo, bom dia. Bom dia, Edson. Obrigado pelas palavras. Bom dia a todos os presentes. Bom dia também a todos que nos acompanham pela plataforma online. Aos nossos convidados desse painel, Tiago e Juliana, aqui remotamente conosco, e Jonatas, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Vamos iniciar o nosso painel de produtos sustentáveis, né, que está totalmente inserido dentro dessa tendência da sustentabilidade, e a gente vê que a sustentabilidade é hoje também um pilar muito estratégico para as organizações, né? Então, quando a gente fala de produtos sustentáveis, nós vamos falar de economia circular, materiais renováveis, processos sustentáveis, e ninguém mais indicado do que os nossos convidados de hoje, que estão experts nisso, né, representando aí empresas que têm referência e grande atuação no que diz respeito à sustentabilidade, para trazer aqui conteúdos incríveis para o nosso evento de hoje. Então, para iniciar o nosso painel de hoje, nós vamos convidar então o Tiago, né, coordenador de negócios da BASF, para iniciar a apresentação aqui de forma remota para nós. Tiago, mais uma vez bem-vindo, obrigado pela participação e a palavra é sua. Eu agradeço o convite, bom dia a todos, espero que estejam me ouvindo bem, me confirmem, por favor. Agradeço muito o convite em nome da BASF, em nome da área de materiais de performance. Então, um olá aí a todos que nos assistem presencialmente, também à distância, né? Vou compartilhar aqui minha apresentação, e aí, por favor, vocês me confirmem se vocês estão vendo aqui minha tela e também se estão me ouvindo bem. Nós estamos te ouvindo, a apresentação, ok. Muito bem. Bom, então, mais uma vez, obrigado pelo convite, é um prazer participar deste evento, né, o Integra QM 2022, então, em nome da BASF, em nome da área de materiais de performance, agradeço o convite, em especial para participar desse painel, que realmente é um tema bastante, cada vez mais relevante, né, e de suma importância para a sociedade, para a indústria. Então, meu objetivo é falar um pouco sobre a linha Ecovil, que é uma das linhas de polímeros biodegradáveis da BASF, né, e que é uma linha aí que a gente considera uma alternativa sustentável e voltada à economia circular. Deixa eu colocar o pointer aqui. Esses são os temas, né, os tópicos pelos quais eu vou passar durante a apresentação. Então, basicamente, a reciclagem de orgânicos, definições e conceitos, biopolímeros na BASF, né, as linhas que nós temos, e o papel destes plásticos compostáveis na economia circular. Para quem não conhece ainda a BASF, né, ou não está familiarizado, então, basicamente, esses são os segmentos de atuação da BASF, né, então, a BASF tem uma atuação bastante ampla em vários segmentos da indústria, né, desde produtos químicos, materiais, soluções industriais, toda a parte de tecnologia de superfícies, também a parte de home personal care, né, que nós chamamos, nutrição e cuidados pessoais, diversas soluções para a agricultura, que é um segmento bastante forte, e como eu mencionei, eu atuo aqui na área de materiais de performance.
E falando em materiais de performance, basicamente esse é o nosso portfólio, né? Então, é um portfólio bastante extenso, né? Basicamente dividido em 3 categorias: a de poliuretanos, a de plásticos de engenharia e a de plásticos de especialidade, né? E nessa categoria figura aqui as linhas de biopolímeros compostáveis, que são as linhas Ecovil e Ecoflex, das quais eu vou falar um pouco melhor aí durante a apresentação. Bom, essa imagem aqui é uma ilustração e para nos trazer uma reflexão, né? Porque o plástico, ele sempre foi um assunto bastante discutido e polêmico, né? E muitos o consideram vilão, muitos o consideram o mocinho ou o herói, né? Então, eu particularmente sou um defensor do plástico, né? Acredito que assim é inegável todas as vantagens, os benefícios, as comodidades, inclusive a segurança que o plástico nos traz, né, nas nossas vidas diárias. O grande problema é o que nós fazemos com esses plásticos, né, ao final da sua vida útil, né, como ele é descartado, como ele é tratado e como deveria ser tratado, né. E isso vale não só para os plásticos, né, para as diversas outras categorias de materiais, bem como alimentos, né. Então, estima-se aí que 17% de tudo o que é produzido de alimento globalmente é perdido ou desperdiçado, né. Então, desde o seu cultivo, transporte, armazenagem, preparo. Então, assim, é uma quantidade absurda, né, que deve ser tratada de uma maneira diferente, deve ser pensada em soluções. E, nesse sentido, cada vez mais, né, nós falamos e nos posicionamos, adotamos posturas, né, na sociedade, indústria, né, na tão hoje comentada, né, e discutida economia circular, né, que basicamente tem esse viés, né, de cada vez mais nós procurarmos reduzir, né, o que nós consumimos, né, realmente repensar se é necessário todo o consumo que nós temos, uma vez utilizado, como disponibilizar isso, né, ou seja, se possível reutilizar. Se não for possível reutilizar, muitas vezes pensar numa reciclagem, né? Se não for mesmo assim possível reciclar, a gente buscar uma recuperação e idealmente que essa recuperação de alguma forma também gere energia, né? E aí sim, por último, a gente descartar, né? Só que mesmo nessa etapa de descarte, em especial quando nós pensamos em alimentos, existe um grande potencial de, ao invés de descartar, a gente, na verdade, redirecionar isso para uma reciclagem, que é o que eu abordo aqui, que a gente comenta sobre a reciclagem orgânica, né? Então, é muito importante cada vez mais pensarmos nisso, né? Porque, assim, a reciclagem orgânica, o grande objetivo é tornar resíduos orgânicos, né, que a gente popularmente chama de lixo, né, esses resíduos eles têm um grande valor, né, e eles podem ser convertidos em fertilizantes. Esses fertilizantes são ricos em nutrientes, são benéficos ao solo, então eles podem e devem ser revalorizados, né, ao invés de simplesmente serem tratados como lixo e serem direcionados aí para lixões e aterros. E eles têm um grande potencial de reduzir a emissão de gases de efeito estufa, que é sempre uma preocupação, né, cada vez mais, e esses gases são gerados em aterros, em incineradores, e também reduzem a emissão de gases provenientes da produção de fertilizantes inorgânicos, né? Porque na agricultura, né, nos diversos cultivos, fertilizante é um insumo extremamente necessário, né? O fertilizante orgânico tem o papel de substituir muitas vezes os inorgânicos, né? Mas existe naturalmente a produção dos inorgânicos, né? E uma vez que a gente pensar cada vez mais em utilizar uma parcela destes orgânicos em substituição aos inorgânicos, eles ajudam também na redução desses gases provenientes da produção destes fertilizantes inorgânicos. E como um outro benefício, uma outra vantagem, né, essa reciclagem orgânica da qual eu
estou falando aqui, ela não somente reduz as emissões, né, ela também assegura a fertilidade, a restauração do ciclo orgânico do carbono no solo, que é muito importante, né. Até faço aqui uma recomendação, existe um documentário Netflix chamado Solo Fértil, né, recomendo que quem puder assista, que é muito interessante e nos dá uma visão interessante dessa importância do solo, né, no mundo, na nossa vida, e do ciclo do carbono, né, que também é muito mal interpretado, né, nem tudo, o carbono muitas vezes não é o vilão, né, nós somos carbonos, né, todos somos rodeados de carbono e ele tem a sua importância, a sua importância vital, né. Bom, e aqui nesse slide existe um dado aqui também interessante, né, de que estima-se que ao longo dos últimos 150 anos nós perdemos, né, nós como população, como mundo, perdemos aí a metade da camada superficial do planeta, né, que é onde basicamente se ara e se cultiva os alimentos. Então, estima-se também que leva-se 200 anos aí para recuperar 1 centímetro dessa camada mais superficial, que é a camada que deveria ser a camada aí de solo fértil, né? Então, é inegável que nós temos que nos posicionar de maneira diferente. E aqui, falando, né, voltando aqui sobre economia circular, a gente tem esses 2 ciclos, né? Então, basicamente aqui na direita nós vemos aqui o ciclo técnico, né, onde nós temos a indústria, que produz os seus diversos produtos fundamentais aí para a sociedade. Uma vez utilizados, eles são destinados. Nessa destinação deve-se pensar muito bem, né, nessas possibilidades de reuso, de restauração, de reciclagem, porque muitas vezes é possível converter parte desses materiais em novas matérias-primas, né, ou novos materiais que posteriormente retornam para a indústria, né, e possibilitam aí a produção de novos produtos, né. E da mesma forma a gente pode pensar aqui no ciclo biológico, né, onde a gente tem aqui a geração de produtos orgânicos, de alimentos, que uma vez consumidos, aí os seus resíduos devem ser corretamente coletados, destinados para uma compostagem. A compostagem vai então tornar esses resíduos em um fertilizante que deve ser utilizado aqui no cultivo de mais alimentos. Parte desses alimentos, como diversos grãos, milho, né, principalmente, de onde se extrai o amido para se produzir alguns polímeros. Então eles cumprem aqui com esse ciclo, né? Ou seja, aqui nós temos também essa possibilidade de fazer com que os resíduos que poderiam ser descartados retornem como matéria-prima. E falando em resíduos, em matérias-primas e plásticos, né, aí agora eu de fato entro aqui nas linhas de polímeros da BASF, né, que são as linhas Ecoflex e Ecovil. Bom, o Ecoflex ele é um polímero biodegradável, compostável, foi o primeiro desenvolvido pela BASF, né, nós chamamos de PBAT, né, seria a abreviação dele, que é um polibutileno adipato terephtalato. Os polímeros sempre têm uns nomes aí compridos e complexos, né, vamos tratar eles de PBAT. Pois bem, foi desenvolvido ali na década de 90, né, e ele é baseado em matérias-primas fósseis, tá, eu vou explicar já a seguir. Poxa, o Thiago fala tanto aí, né, sustentável, e o Ecoflex é baseado em matéria-prima fóssil. Sim, a seguir eu vou explicar. Bom, o Ecoflex ele é um polímero bastante flexível, né, tem essa propriedade bastante característica, né, então ele por si só tem algumas aplicações, obviamente, mas boa parte dele é utilizado como resina base para a produção do Ecovil, né, o Ecovil é a segunda linha aí de polímero biodegradável que a BASF desenvolveu, aí por volta de 2006. Então, basicamente, Ecovil é a blenda, né, ou seja, a mistura de 2 polímeros, o Ecoflex, que eu já mencionei, e o PLA. O PLA não é produzido pela BASF, né, a BASF compra de terceiros no mercado, ele tem uma propriedade bastante característica, que é a rigidez. Então,
Basicamente, dependendo da combinação que nós fazemos do Ecoflex com o Ecovil, teremos grades mais flexíveis ou menos flexíveis, ou de outra forma, né, mais rígidos ou menos rígidos, e que do ponto de vista técnico, são várias aqui as possibilidades de aplicação, né, em termos de segmentos, em termos de aplicações. Então, como eu disse, desde flexíveis até aplicações rígidas. Então, sempre dependerá aí da proporção de um polímero e de outro, né, para se atingir aí as propriedades desejadas e se direcionar mais corretamente para um segmento e para uma determinada aplicação. E aí, antes de entrar um pouco mais em aplicações, é importante a gente passar aqui algumas definições e conceitos, porque existe muita confusão, né, de definição, de interpretação, de entendimento, né. Então, assim, começando aqui pelo termo bioplástico, né, diversos podem ser os tipos de bioplásticos, né. Então, aqui eu cito alguns. Nós podemos ter um polímero baseado parcialmente ou integralmente em uma fonte renovável, que não se biodegrada e que é considerado um bioplástico. A gente pode ter, e aqui eu cito, por exemplo, polietileno de fonte renovável, mas tem o biopolipropileno, tem biopoliamida, enfim, diversos outros. Nós podemos ter um polímero baseado integralmente em uma fonte renovável e que se biodegrada ao mesmo tempo, né? Então, cumpre com os dois. Por exemplo, PLA, poliácido lático. Podemos ter um polímero baseado em fonte fóssil que se biodegrada em determinadas condições, claro, né, em um ambiente, e aí eu cito o Ecoflex justamente como um exemplo. E, por fim, o Ecovil, que seria um polímero baseado em fonte fóssil e ou fonte renovável e que também se biodegrada, também em determinadas condições em ambientes, né? Então, diversas podem ser aqui as interpretações, né, e as composições para ser considerado um biopolímero, um bioplástico. Biodegradação, né? Então, o próprio termo já nos ajuda, né? Biodegradação, ou seja, um processo químico, né? Um processo de degradação que ocorre por meios biológicos, ou seja, uma substância orgânica, ela é degradada por micro-organismos, tanto pode ser em ambiente aeróbio, ou seja, na presença de oxigênio, como é na compostagem, ou em ambientes anaeróbios, né? Com ausência de oxigênio, como na maior parte dos aterros. Então, basicamente, é uma degradação por meio de um processo biológico. Compostabilidade. Ela é basicamente a decomposição, tá, e transformação biológica completa em ambiente aeróbio, né, ou seja, para que ocorra a compostagem deve existir a presença, né, a oferta de oxigênio, de um material orgânico em gás carbônico, água e biomassa. Então, isso seria a compostabilidade, né? Então, assim, eu faço sempre uma analogia, né? Todo plástico é um polímero, né? Mas nem todo polímero é plástico, né? E aqui também, todo material compostável é biodegradável, mas nem todo material biodegradável é compostável. E, por fim, nós temos aqui, então, que seria o Ecovil, né, que é classificado como material biodegradável e compostável, né. Então, é basicamente o polímero que ele vai ser consumido, vai sofrer esse processo biológico, né, ou seja, vai ser consumido por micro-organismos como fonte de alimento e energia, como eu disse, em determinadas condições, né, em um determinado ambiente também, então, no qual a gente tem que ter ali a presença de temperatura, oxigênio, umidade, micro-organismos, né, e isso vai ocorrer num determinado período de tempo, né, então as normas internacionais especificam que em até 6 meses, 90% desse polímero seja convertido nesses subprodutos, né, gás carbônico ou dióxido de carbono, né, é uma outra forma de dizer, água e aproximadamente 10%, então a gente tem 90% convertido em dióxido de carbono e água, e os aproximadamente 10% remanescente em biomassa. Então isso seria o material ser ambos, né, biodegradável e compostável. E aqui é um gráfico que também reforça um pouco as definições e conceitos e também ilustra, né?
Então, de novo, né, nós temos aqui algumas, né, nesses quadrantes aqui a gente tem algumas categorias, né, esse gráfico já é bastante conhecido no ramo, digamos assim, né, de polímeros biodegradáveis e compostáveis. Bom, então começando aqui pelo quadrante superior esquerdo, né, onde a gente tem aqui exemplos de biopolímeros, né, por conta de ter uma fonte renovável, muito embora não sejam biodegradáveis. Nós temos aqui no quadrante esquerdo inferior exemplos de polímeros que são obtidos através de fonte fóssil e que também não são biodegradáveis. Depois aqui no quadrante inferior direito, a gente tem aqui, por exemplo, o Ecoflex, que é um polímero, embora seja oriundo, né, de fonte fóssil, ou seja, fonte não renovável, ele é um polímero biodegradável. E por fim aqui no quadrante superior direito, exemplos de polímeros que são ambos, né, tanto originados de fonte renovável e também biodegradáveis. E o Ecovil está justamente posicionado aqui, proposital, né, até em cima do eixo aqui, ou seja, justamente porque ele é parcialmente de fonte renovável, porém 100% biodegradável. E aqui uma informação importante, que muitas vezes ajuda a desmistificar e a explicar melhor, né? O fato do polímero ser biodegradável ou compostável, né, ele depende da estrutura química do polímero, né, e não depende da origem da sua matéria-prima. Então, ele pode, para algumas pessoas é até curioso, né, ele pode ser oriundo de fonte fóssil, ou seja, de fonte não renovável, porém possui uma estrutura química tal que permite que micro-organismos o consumam. Então, ele é um polímero biodegradável, como o Ecoflex, né? E outros polímeros que são oriundos de fonte renovável, muitas vezes não são biodegradáveis porque não possuem estrutura química que permita com que esses micro-organismos os consumam, né? Então, essa é uma informação aí que muitas vezes ajuda em um melhor entendimento do que é fonte renovável, do que é biodegradável, do que é compostável. Bom, falando de segmentos de aplicação, né, que as linhas Ecovil, principalmente, né, e a linha Ecoflex permitem, então a gente tem alguns, né, um segmento de embalagens, que aí se derivam em embalagens flexíveis, embalagens rígidas, até mesmo embalagens expandidas, né, embalagens mais sofisticadas, digamos assim, como a mais conhecida e mais difundida, principalmente em Europa hoje, que são cápsulas de café, compostáveis. A gente tem um outro segmento bastante importante, bastante desenvolvido, principalmente na Europa, né, que é o segmento de agricultura, e as aplicações aqui são filmes agrícolas, né, os chamados multifilmes, mas tem também outras aplicações como amarras, clips, fixadores. E por último, o segmento de bens de consumo, né, que a gente chama, que basicamente se derivam em sacolas, né? Sejam sacolas de uso geral, as chamadas tipo camiseta e as sacolas para hortifruti, ou sacolas específicas para coleta de resíduos orgânicos, né? Então, essa é a aplicação mais conhecida, desenvolvida e difundida globalmente, né? Da linha Ecovil e polímeros compostáveis de forma geral. E por que, né, sacolinha, né? Como eu disse, do ponto de vista técnico, são diversas as possibilidades e aplicações, né? Mas e por que sacolinha, então, é uma aplicação tão mais conhecida e difundida, né? Porque, assim, justamente, sempre que a gente pensar em um polímero biodegradável e compostável, nós temos que, preferencialmente e idealmente, pensar em aplicações que ajudem nessa correta coleta, né? Então, a sacolinha cumpre muito bem esse papel, né? Então, por exemplo, aqui nós temos essa ilustração, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma sacola feita em Ecovil, um polímero compostável, que ajuda na correta coleta dos resíduos orgânicos. Esses resíduos orgânicos, uma vez coletados, são destinados corretamente, né, e essa destinação correta seria uma planta de compostagem. Essa planta de compostagem
eu menciono planta de compostagem, né, mas na verdade assim, a compostagem pode ser tanto doméstica quanto industrial, preferencialmente industrial, né, por isso muitas vezes eu já menciono direto uma planta de compostagem, né. E por que preferencialmente industrial? Porque, como eu mencionei ali, mas vale reforçar, né, para que a compostagem ocorra, a gente tem 4 fatores ali muito importantes, até fundamentais, né, que é a presença de temperatura, a presença de oxigênio, a presença de umidade e de micro-organismos. E numa compostagem doméstica, você pode ter naturalmente todos esses 4 fatores, mas é mais difícil você ter o controle deles, né? Já numa planta de compostagem industrial, você tem bem controlado esses 4 fatores. E aí você muitas vezes garante esse processo de compostagem e até mesmo que ele ocorra num tempo até menor do que especificado em norma, né? Muito bem, então você tem aqui a destinação correta para uma planta de compostagem. Essa planta de compostagem converte então todos esses resíduos orgânicos juntamente com a embalagem, juntamente com a sacola, que é também compostável, em um fertilizante orgânico. E aí, idealmente, esse fertilizante retorna para o campo, para cultivo, enfim, de diversos culturas, né, como, por exemplo, o milho, de onde se extrai o amido, para polimerizar, por exemplo, e obter o PLA, que uma vez combinado ao Ecoflex, novamente obtém-se o Ecovil, e assim damos sequência aqui a esse ciclo, né. Então, aqui a ideia é que a gente consiga reciclar e revalorizar esses resíduos orgânicos. Bom, e eu mencionei algumas vezes aqui, né, compostável, né, então, basicamente, ali a gente viu que a compostagem é o processo completo de biodegradação num determinado período de tempo, né, mas é muito importante que os produtos ditos, né, compostáveis tenham certificados, né, sejam certificados como compostáveis, né, isso é parte fundamental, né? Até cada vez mais se utiliza o termo certificado compostável ao invés de somente biodegradável. E aí, para isso, naturalmente, existem diversas entidades certificadoras, né, ao longo do mundo. Aqui a gente cita, há também diversas normas e diversos tipos de selos, né? Então, você tem o compostável, materiais que são compostáveis industrialmente, há outros que são compostáveis tanto industrial quanto em compostagem doméstica, há outros que são compostáveis no solo. Então, você tem diversas entidades certificadoras, diversos tipos de normas, diversos tipos de certificações, e aqui a gente cita algumas principais, né? Então, Europa, basicamente, nós temos a TÜV, em referência à norma aqui 13432, e aqui, bastante forte na América, nos Estados Unidos e Canadá, mas que visa atender aqui todas as Américas, né? Nós temos também o BPI, que se baseia na norma STMD 6400. Tiago, desculpa te interromper, nós estamos aqui com o tempo já em cima, se você puder fazer suas considerações finais da apresentação. Obrigado. Claro que sim, esse é o último slide, desculpa avançar no tempo. Então, basicamente, esse é o resumo, né? A linha Ecovil é essa linha de polímero biodegradável, que é um composto pronto para uso, né? Certificado globalmente, semelhante ao polietileno, em especial de baixa densidade, e que pode ser utilizado aí em diversas aplicações, tá? Então, essa é a linha aí que a BASF disponibiliza no mercado como uma alternativa sustentável e, como eu disse, voltada à economia circular. Obrigado pela apresentação e contribuição, Tiago. A gente volta mais ao final para algumas perguntas. Então, agora a gente... E eu que agradeço. Obrigado. A gente passa, então, a palavra para a Juliana, analista em desenvolvimento de mercado da Braskem, para fazer a apresentação. Juliana, mais uma vez, bem-vindo. A palavra é sua. Muito obrigada. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo, com o áudio. Tá joia. E a minha tela, já estão vendo? Também, tudo ok. Perfeito. Bom, pessoal, bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer, em nome da Braskem, a Alessandra e toda a equipe aí da Integra QM pelo convite para participar desse painel.
e todos que estão aqui nos assistindo, né, remotamente e presencial. É um prazer enorme para mim estar aqui com vocês e poder compartilhar mais informações sobre as nossas resinas de fonte renovável. Bom, eu gosto de começar essa apresentação falando sobre um tema super importante, que é o tema de mudanças climáticas. Provavelmente, né, não é um assunto novo para vocês que estão aqui nos assistindo hoje, mas é um assunto que tem sido cada vez mais pauta de discussão dentro das indústrias, dentro dos órgãos públicos, e para nós, né, como consumidores, tem sido uma componente de reflexão e de transformação dos nossos hábitos de consumo, né? Mas o fato é que esse não é um tema recente, né, gente? Isso vem acontecendo desde a época da Revolução Industrial, que foi um período, né, de grande desenvolvimento tecnológico, que impulsionou uma era, né, de forte crescimento econômico, mas, ao mesmo tempo, trouxe uma organização do sistema da cadeia produtiva em um formato econômico linear, né? Ou seja, um sistema que ele prevê a extração dos recursos naturais, a utilização desses recursos para a produção de bens, o consumo desses bens e o descarte, né? E como consequência dessas nossas atividades como seres humanos, a gente tem vivenciado o aquecimento global mais rápido da nossa história, né? E o principal causador disso é a queima de combustíveis fósseis, né? Só para vocês terem uma ideia, 70% das emissões de gases de efeito estufa vem da queima de combustíveis fósseis, tá? E como resultado disso, o nosso planeta está 1,1 grau Celsius, né, mais quente do que no século XIX, e a estimativa é que esse aumento chegue a 3,2 graus Celsius até o final do nosso século, né? E de acordo com a ONU, o aquecimento global ele precisa se limitar a no máximo 1,5. Então, para evitar, né, aí piores impactos climáticos venham a acontecer. E para isso a gente precisa reduzir o consumo de combustíveis fósseis. E é nesse contexto que os biopolímeros, né, de fonte renovável, eles desempenham um papel super importante na substituição dessas matérias-primas de origem fóssil. É claro que eu não quero ser simplista aqui nessa solução e dizer para vocês que essa é só uma parte, né, da solução. Outras transformações também precisam acontecer para que, de fato, a gente evite aí esse aquecimento global. Então, é preciso que a gente, como consumidores, a gente repense nossos hábitos de consumo, a gente precisa ser mais consciente, se informar daquilo que a gente está consumindo. As indústrias precisam pensar na circularidade dos seus produtos, dos seus materiais, e até mesmo em novos formatos de consumo, né? Como, por exemplo, reutilização, refilagem, reciclagem, ou seja, toda a cadeia, ela precisa atuar para não deixar isso acontecer. E é justamente por não acreditar em uma solução isolada que a Braskem ela estabeleceu a sua jornada de iniciativas de economia circular e de carbono neutro. E o que é uma economia circular? A economia circular é um conceito baseado na inteligência da natureza, né? Então, como já dizia aquela famosa frase, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma na natureza. E esse é um sistema que se opõe ao sistema econômico linear que eu comentei agora há pouco. Então, os resíduos daquilo que a gente consome, eles devem servir de insumos para a produção de novos produtos. Ou seja, nesse contexto aqui não existe descarte, né? Então, depois de consumido, aquele produto ele precisa ser reinserido na economia de forma a agregar de novo valor para esse sistema. E a Braskem ela tem consciência do papel que ela exerce dentro da sociedade, ela participa ativamente aí de fóruns e discussões internacionais com o objetivo de inserir a participação da nossa indústria da química e do plástico nesse desenvolvimento sustentável. E é por isso que a Braskem estabeleceu diversos compromissos em prol de uma economia mais circular, que eles estão resumidos aqui nesse slide. Não vou ler todos, mas só para vocês terem uma ideia, até 2030 a Braskem ela prevê a redução de emissões de gases de efeito estufa em 15%, né, das suas atividades, e até 2050 o nosso grande objetivo é atingir a neutralidade carbônica. E para isso a gente acredita que essa transformação ela precisa passar por um ecossistema de inovação bem estruturado, né? Então a Braskem ela vem trabalhando ao longo desses anos nesse ecossistema, que ele passa pelos nossos produtos circulares e de fonte renovável, que vai ser o tema aqui que eu vou abordar com mais detalhe logo para vocês,
mas vai muito além de uma questão de produto em si, né? Ela passa por conectar startups que estão trazendo para o mercado novas tecnologias, novos modelos de negócio, e algumas dessas startups a gente traz como parceiros para esses desenvolvimentos com a gente, né? E muitos deles foram acelerados nos nossos programas de aceleração de startups. Passa pela própria infraestrutura da Braskem, então de inovação e tecnologia, seja aqui no Brasil ou no exterior. Mais recentemente, aqui no Brasil, a gente fez alguns investimentos, então no ano passado a gente inaugurou a Ilha de Reciclagem, no Rio Grande do Sul, que tem como objetivo, né, entregar para o mercado resinas recicladas de melhor qualidade, com melhores atributos sustentáveis. E esse ano, mais recente agora no início de agosto, a gente inaugurou o Casulo, que é o nosso novo lab de design de embalagens circulares, que é um espaço aberto para as marcas, para as universidades, para os designers e startups que queiram co-criar com a gente, pensando, né, numa jornada mais sustentável para as embalagens. E passa também por algumas ferramentas, como, por exemplo, a metodologia de Design for Environment, né, que tem como objetivo reduzir o impacto ambiental de um produto, pensando no seu ciclo de vida sob a perspectiva do design e pautado também em estudos científicos, né, como, por exemplo, análise de ciclo de vida. E passa principalmente pelos parceiros que a gente consegue movimentar e engajar nesses programas de cocriação para que, de fato, as soluções circulares sejam desenvolvidas e implementadas no mercado. Bom, e agora mais especificamente aqui entrando, né, no produto de resina de fonte renovável, né, que está sob o guarda-chuva da nossa marca I'm Green aqui da Braskem. Acho que o Thiago da BASF acabou de apresentar esse gráfico para vocês. Eu vou passar bem rapidamente, né, mas eu gosto de trazer esse slide para que a gente, de fato, entenda, né, melhor o que é um bioplástico. Então, de acordo com a Associação Europeia de Bioplástico, a classificação dos bioplásticos ela abrange duas vertentes, né? Então, uma em relação à origem do material e a outra que está associada à sua degradação. Então, o material ele pode ser considerado um bioplástico se ele for parcial ou totalmente de fonte renovável, e essa fonte ela pode ser cana-de-açúcar, milho, celulose, e ele não precisa ser necessariamente biodegradável para ser considerado um biopolímero. Para que ele seja considerado biodegradável, o plástico ele precisa estar apto a passar por um processo de transformação química, onde os micro-organismos que estão, né, naquele ambiente vão converter o plástico em produtos atóxicos. E os plásticos biodegradáveis, eles podem ser chamados de bioplásticos, mas independentemente da sua fonte ser renovável ou não. Ou seja, um material ele pode ser 100% de origem fóssil, mas se ele for biodegradável, ele é considerado como um bioplástico. No caso, né, da nossa resina I'm Green Biobase da Braskem, ela é uma resina de fonte renovável, no caso ela é proveniente, né, da cana-de-açúcar, não é uma resina biodegradável, mas ela é 100% reciclável. E a Braskem, ela começou a produzir o polietileno verde lá em 2010, tá? Foi a primeira empresa no mundo a produzir resinas termoplásticas feitas 100% de fonte renovável em escala industrial. E a gente costuma dizer que o polietileno verde é uma solução drop-in, ou seja, ele pode substituir a versão convencional do plástico sem a necessidade de investir em novas máquinas de processamento plástico. Então, além disso, né, como eu comentei, é uma resina 100% reciclável, não é biodegradável, mas por ela ser reciclável, ela consegue utilizar a mesma cadeia de reciclagem que já está estabelecida e desenvolvida para as resinas convencionais no mercado hoje. E outro fato importante, né, e relevante é que ele ajuda a combater o efeito estufa na captura de CO2 na atmosfera durante o processo de crescimento da cana-de-açúcar. Só para vocês terem uma ideia, né, da nossa pegada de carbono dessa resina, a cada 1 tonelada de polietileno verde, a gente consegue capturar 3,09 toneladas de CO2 equivalente. Então, se a gente pensar, né, a produção total de polietileno verde da Braskem, a captura equivale à emissão de CO2 de 6,5 dias de carros transitando na cidade de São Paulo. Então, é um ganho bastante relevante quando a gente compara a pegada de carbono das resinas convencionais.
E como funciona esse processo produtivo, né? O ciclo de vida do polietileno verde, ele começa, né, com a plantação da cana-de-açúcar, então o cultivo e a colheita dessa cana. A cana, então, ela é levada para as usinas, para moagem e produção tanto do açúcar quanto do etanol. E o etanol, então, ele é utilizado pela Braskem, então a Braskem compra esse etanol, e aí ele passa por um processo de desidratação nas nossas instalações lá no Rio Grande do Sul. E é a partir daqui, né, para chegar na molécula do eteno, tá? E a partir daqui, esse processo produtivo ele é exatamente igual ao das resinas convencionais que vocês podem ver aqui ao lado. Então, eu trouxe essa comparação. E é por isso que a gente chama que é uma solução drop-in, né? Ou seja, depois da polimerização do eteno, nada do processo muda. Então, a qualidade e a propriedade técnica das resinas, ela é a mesma do que as de origem fóssil. Bom, mas vocês devem estar pensando, poxa, né, eu estou deixando de usar um recurso, né, natural, o petróleo, estou utilizando agora a terra, né, para fazer o polietileno, mas eu gosto de trazer esse slide justamente para esclarecer alguns mitos que existem aí em torno da utilização da cana-de-açúcar como fonte de matéria-prima para as resinas. Então, o Brasil ele tem uma área hoje, né, de 850 milhões de hectares, das quais aproximadamente 300 milhões são de terras aráveis, e hoje cerca de 3% dessas terras aráveis são ocupadas para plantação de cana-de-açúcar. E somente 0,02 é que são utilizadas para a produção de polietileno verde, ou seja, é um impacto muito pequeno quando a gente fala de produção de resina, olhando para a utilização da terra, tá? E além disso, né, a Braskem ela conta com certificações internacionais da cadeia de custódia do etanol, então que garante que nossa cadeia de fornecimento do etanol esteja cumprindo com leis trabalhistas, com leis ambientais e outra série, né, de boas práticas estabelecidas no nosso programa de compra responsável do etanol. E antes de entrar numa parte mais prática, né, para vocês visualizarem aí algumas aplicações reais em produtos com polietileno verde, eu trouxe esse slide mais para mostrar a variedade de aplicações que a gente consegue fazer com polietileno verde. Então, ele é bastante utilizado em embalagens, então em embalagens de alimentos, de bebidas, produtos de higiene e limpeza, cosméticos, mas também ele é utilizado em outras aplicações que não sejam necessariamente embalagens. Então, dá para utilizar em calçados, vestuários, brinquedos. Então, são só algumas aplicações aqui para ilustrar para vocês. Basicamente, tudo que é feito com polietileno e com EVA pode ser feito com polietileno verde. E aqui eu trouxe um case, né, de uma empresa parceira nossa na Holanda. É uma empresa que ela produz garrafas de água com a iniciativa de fomentar o consumo de água de torneira na região. E uma parte, né, do dinheiro arrecadado, eles ajudam a financiar projetos para prover água potável para países em desenvolvimento. Trouxe também um outro exemplo aqui, até para mostrar essa flexibilidade de aplicação do polietileno verde. Esse foi um projeto que a gente desenvolveu para as Olimpíadas de Tóquio. O polietileno verde foi usado para fazer as gramas artificiais do campo de hóquei, então é um exemplo que eu gosto de trazer para justamente mostrar essa diversidade. E outras aplicações aqui, né? Então, na Europa, a gente tem alguns cases aí, então, de cosméticos, de aplicação em brinquedo, em rolhas, por exemplo, né? Substituir as rolhas de cortiça, né? Que acabam sendo aí mais difíceis hoje de acessar. E aqui na América do Sul, por exemplo, né? Pet food, cosméticos e outras aplicações. E também com a nossa linha de EVA, então, aplicação em calçados, né? Na entressola e na sola do calçado, e também em vestuários. Então, tudo isso que eu mostrei hoje para vocês é um reflexo, né, que a gente vem de um trabalho que vem sendo desenvolvido há mais de 10 anos, e a gente não para por aqui, né? No fim desse ano, a Braskem, ela inicia um projeto de expansão da capacidade de eteno verde lá na nossa planta do Rio Grande do Sul. É um investimento de 60 milhões de dólares, que prevê aí um aumento de capacidade de 30%, e esse não é o único projeto que a gente tem em mente aí, tanto para os plásticos e para a química renovável. A Braskem, ela quer manter a sua posição de liderança no mercado de biopolímeros, e a gente tem outros projetos em andamento para alcançar a nossa meta de produção de 1 milhão de toneladas de polietileno verde até 2030.
E eu acredito que no médio e no longo prazo a gente tem aí mais novidades para compartilhar com vocês, sempre com esse propósito de desenvolver soluções mais sustentáveis da química e do plástico. Então, eu deixo aqui os meus contatos, né, para quem tiver mais interesse ou dúvidas sobre o assunto, eu fico também super à disposição, e eu gostaria de retornar a palavra para o Leonardo e agradecer novamente aqui pelo espaço. Muito obrigada. Juliana, parabéns pela apresentação, obrigado pela contribuição. A gente volta mais ao final, então, para as perguntas. E agora eu passo a palavra, então, para o Jonathan, que é cofundador da Poliverde, para fazer a sua apresentação, a sua fala neste momento. Obrigado, Leonardo. Bom dia a todos. Realmente é uma honra estar aqui, uma felicidade muito grande. Eu sou o Jonathan, sou cofundador da Poliverde, é uma startup, né, uma green tech, que nós estamos incubados na UEL. Fundamos, né, a empresa no finalzinho de 2019. Vou falar um pouco sobre mim. Eu sou químico, sou mestre em bioenergia e sou doutor em química pela UEL. Então eu falo que eu sou um filho da UEL, né? Eu fiz toda a minha carreira, né, acadêmica na UEL e tenho muito orgulho disso. Quem esteve ontem lá no Espaço Sicredi já ouviu essa pergunta que eu faço sempre nas minhas apresentações, né? Por que nós nos preocupamos com plásticos e não tecidos sintéticos? Se eles são a mesma coisa. Então, a gente tem políticas de reciclagem para plástico, vidro, metais, e os têxteis são tratados como rejeitos. Você joga no lixo comum, vai para o aterro sanitário. O Brasil produz mais de 9 bilhões de peças por ano. Não falo só peças de têxteis, não só de roupa, mas cama e mesa, todo tipo de artigo que contenha tecido. Isso aí dá mais ou menos 40 peças por habitante, por ano. E uma hora ou outra isso vai parar no lixo. Então, mais de 90% disso, né, vai acabar cedo ou tarde indo para o aterro sanitário. E no caso, fica pior quando a gente pensa em polímeros têxteis sintéticos, porque o próprio nome diz, eles são sintéticos, eles não são naturais, e alguns deles levam até 400 anos para se decompor na natureza. Então, você está pegando um composto sintético, vai colocar no aterro sanitário. Os têxteis ocupam, em média, 5% dos aterros sanitários. Então, aquilo ali vai ficar 400 anos parado lá na natureza para conseguir ser decomposto. Então, aqui eu separei os principais polímeros têxteis, que, como eu disse no começo, são plásticos, com exceção, né, da viscose. Né? A viscose vem da celulose. Ela é considerada um polímero, um material artificial. Ele vem feito de polpa de celulose, e daí você tem uma estrutura química, na verdade é celulose, né, semelhante ao algodão, mas ele vem de origem artificial. Então, a gente tem o poliuretano, que é o PU, que é o elastano, né, que é o que dá elasticidade na roupa. O poliéster, que é o PET, que é o mesmo PET, é o PET da garrafa, né, das embalagens. E que eu vou tratar mais especificamente é a poliamida, que é o produto que a gente trabalha, né, que é a fibra têxtil que a gente trabalha na nossa empresa, que a gente recicla. Também conhecida como nylon, né? Os dois tipos mais comuns é o nylon 6 ou 66. O poliacrilato, né, que é o acrílico, que é a lã sintética. Provavelmente, eu acho que todo mundo aqui vai ter algum artigo no guarda-roupa que contenha, certeza absoluta, que vai ter poliéster. Se tiver algum agasalho, você vai achar acrílico também, porque lã é muito caro. Então, provavelmente, um pouquinho de acrílico vai ter. Ou, se não, totalmente feito de acrílico. Então, o bom, né, que agora a gente já teve uma introdução sobre plásticos, né, com a Juliana e com o Thiago. E todos esses polímeros eles têm origem fóssil, vêm do petróleo, e eles não são biodegradáveis. Nenhum deles. Com exceção, logicamente, da viscose, né, que é a celulose. E tem uma fibra têxtil vou fazer propaganda aqui, né, da Rhodia, que é a Aminisol Eco, que ela é uma fibra de poliamida 66, que é considerada biodegradável. Se decompõe em torno de 5 anos em aterro sanitário. Então,
qual que são os desafios? Por que não se recicla os têxteis? Qual que é a dificuldade, né, e os desafios para reciclar polímeros têxteis, especificamente os sintéticos? O primeiro problema é a questão dos tecidos mistos. Então, aqui eu coloquei 3 exemplos. Por exemplo, as camisas, em geral, tem essa camisa 100% algodão, que é uma fibra natural, mas a maioria das camisas tem poliéster embutido, porque o poliéster facilita passar a camisa e amassa menos. Então, as camisas o mais comum é ter camisa 50% algodão e 50% poliéster. Eu peguei outro exemplo de uma cueca. Tem uma cueca que eu tenho, até da Zorba, que tem 3 tipos, né? Algodão, que é natural, poliamida, que é artificial, e o elastano, que é um poliuretano, também artificial. Tem 3 fibras com estruturas químicas totalmente diferentes. E também tem a famosa microfibra, que é poliéster e poliamida. Geralmente 80-20, mas pode ter variação. Então, qual que é o problema disso? A questão é que, para reciclar algodão, é um processo. Para reciclar poliéster, é outro processo. E para reciclar elastano, é outro processo. Então, a gente tem já uma dificuldade em conseguir separar as fibras do tecido para a gente poder dar destinação a essas fibras, né, esse resíduo têxtil. Outra questão, essa é mais a questão do pós-consumo, é que a roupa vai para o lixo, não tem coleta seletiva. Como é que eu sei o que tem naquela roupa? Algodão eu vou reciclar de uma forma, poliéster é outra forma. Então, quando a roupa está usada, acho que todo mundo, roupa mais velha, vai olhar na etiqueta, a etiqueta sumiu. Ou até arranca a etiqueta na hora de vestir, né? Você compra e corta a etiqueta porque incomoda. E aí, como é que a gente faz, né, para identificar, né, o que tem naquele tecido, para ver o que eu posso fazer com ele? Isso é um desafio, acho que um dos maiores desafios, eu acho. E também tem a questão dos aviamentos. Você tem botão, você tem zíper, você tem que fazer uma triagem para tirar esse tipo porque você tem metais, enfim, você não pode entrar no processo de reciclagem com esse tipo de material. Então tem esse desafio também. Então, como eu já antecipei, a gente tem políticas públicas, a gente tem, o mundo inteiro tem praticamente a questão dos lixos recicláveis. Então, você tem uma lata lá vermelha para plástico, você tem papel, você tem vidro, você tem orgânico, você tem metal, mas os têxteis não. Então, os têxteis vão para lixo e, caso você queira, né, se deseje fazer uma reciclagem, vai ter que tirar do lixo. Então, tinha até um projeto numa cooperativa aqui de Londrina que eles estavam tirando as roupas do lixo e reciclando. Reciclando não, desculpa. Eles estavam fazendo um upcycling, eles estavam reformando essa roupa e transformando em outros artigos. Só que qual que é o problema? A roupa vem com barata, resto de comida, enfim, porque vai para o lixo comum. Então, eu acho que uma chave que a gente tem que virar, não só aqui no Brasil, não falo só no Brasil, mas na Europa, enfim, no mundo, é ter uma coleta seletiva para têxteis. Só que, para isso, a gente tem que ter empresas que reciclem esses têxteis, porque não adianta nada a gente recolher e não ter o que fazer com esses resíduos. Então, espero, né, que em breve a gente tenha uma lata, né, para resíduos têxteis. Um caso aqui também que eu não sei se todo mundo já ouviu falar nas camisetas feitas de garrafa PET. Como eu disse no início, né, o PET e o poliéster são sinônimos. Então, pegando isso, né, como verdade, você consegue pegar o material da garrafa e transformar em camiseta. Na cadeia do PET, a gente pega uma garrafa PET e transforma em outra garrafa PET por reciclagem. Isso já é bem estabelecido, é um processo relativamente comum. E a ideia de você ter uma camiseta feita do material reciclado é interessantíssimo, né? Mas tem uma questão que é o seguinte: tem a questão da reciclagem na cadeia de garrafa PET, embalagens, mas quando você transforma a embalagem PET em camiseta, essa camiseta não vai voltar a ser garrafa PET, ela vai para o lixo depois do uso. Então você quebra uma cadeia de reciclagem e você vai gerar um resíduo que não vai ser aproveitado. Então, eu só trouxe esse caso aqui para pensar para vocês refletirem também, que às vezes a questão de você pensar no material, um artigo feito de material reciclado é bom, mas nem sempre. No caso da camiseta, se você não tiver reciclagem de poliéster têxtil, vai para o lixo. Então,
você quebra aí uma cadeia de reciclagem. E outro dado triste também é que, no caso do PET, a gente recicla menos de 25%. Então, 75% do plástico vai também para o aterro sanitário. Agora eu vou falar mais especificamente do problema que a gente está abordando. Então, a Poliverde trabalha com reciclagem de poliamida têxtil, né, claro. E os problemas, os principais, é a questão, a gente trabalha no pré-consumo, então a gente não recolhe as roupas pós-consumo, a gente trabalha com as confecções, então a gente recolhe os retalhos das confecções. Para vocês terem uma ideia, 1/4 do tecido usado nas confecções é jogado fora no processo de corte. Então, por mais otimizado que seja o processo de corte, 1/4 vai para o lixo antes de chegar no consumidor. E no caso dos polímeros sintéticos, a gente não tem destinação correta. O que se faz, infelizmente? Tem algumas confecções que queimam como lixo mesmo, esses retalhos, ou contrata uma empresa de gestão de resíduo e vai para o aterro. Então, todo esse plástico, né, esses tecidos vão para o aterro. E, consequentemente, a gente não tem uma economia circular. E, do outro lado, a gente tem uma demanda por matéria-prima plástica. Então, a poliamida, né, ou nylon, é considerado um polímero de engenharia. Então, tem um alto valor agregado no mercado. E agora, na pandemia, a gente está tendo escassez de poliamida. Então, o preço disparou e tem gente que quer comprar, não tem. A gente está jogando fora há 90 anos poliamida no aterro. E, do outro lado, a gente não tem matéria-prima para fazer poliamida. Não tem matéria-prima, não tem disponibilidade de poliamida no mercado. Outra questão difícil também, e é inerente à reciclagem, é a questão da diminuição da qualidade do plástico. Todo plástico que é processado quimicamente ou termicamente, fisicamente, ele acaba perdendo a qualidade. Infelizmente, é inerente à maioria dos processos de reciclagem. Além da questão de contaminação. No nosso caso, a gente pega um resíduo limpo, que vem direto da confecção. Então, a gente sabe o que é composto tecido, ele já vem já limpo, então a questão de contaminação para a gente ainda não é um problema. Pós-consumo vai ser. Então, qual que é a solução que a gente propõe, né? A gente oferece um serviço de logística reversa. Esse não é o principal, né? Na verdade, é um meio da gente obter matéria-prima. Então, a gente recebe na empresa, ou a gente vai coletar nas confecções. Então, poliamida é mais usado em roupa de ginástica, moda praia, lingerie, né? Então a gente coleta esse resíduo, leva para a Poliverde, a gente separa, às vezes vem papel, vem pedaço de plástico, porque quando sai do molde, o corte, eles cortam com o molde tudo e cai no saco, então você tem que leva tudo, né? Então você tem que fazer uma triagem para separar os tecidos de poliamida, e às vezes até tem algumas outras fibras, viscose, poliéster, às vezes tem algumas outras fibras que têm que ser separadas. Daí a gente desenvolveu um processo que é ambientalmente correto. Eu falo que eu não posso fazer um processo de reciclagem que seja pior que o próprio produto, né, consequência ambiental que eu estou abordando. Então, a gente usa a energia solar, até dá bono, por sinal, a energia solar. A gente usa também solventes de origem vegetal, inclusive a gente usa até óleo de fritura usado, que é um resíduo de restaurantes e doméstico. A gente faz a reciclagem dessa poliamida, a gente separa a poliamida das outras fibras, somente elastano, né, que é uma fibra que tem que ser removida do processo. Essa é uma outra questão, né, que o elastano ele não é termoplástico, a gente ainda não achou uma forma, alguém que recicle esse poliuretano. É um poliuretano, né, o elastano, que é em torno de 10% de tudo que a gente recebe. O nosso resíduo a gente destina à produção de biodiesel e também a gente trata também o resíduo para cultivar microalgas, para produzir biomassa, para fazer também biodiesel terceira geração e também para fazer biofertilizantes, que a gente tem parceria com a empresa Alga, também que tem em Cubanói, que faz isso. Tendo material reciclado, a poliamida, a gente produz filamentos de impressora 3D, que é o nylon, né, a poliamida não é os principais, vamos dizer, é o terceiro e quarto material mais usado para impressão 3D, e os pellets, né, que são grãos de poliamida. Então, a gente pode fazer
destinar novamente para a indústria têxtil, para fazer fios e colocar, e implantar a economia circular, e também usar como plástico de engenharia. Então, aqui a gente tem um exemplo do nosso resíduo, que a gente recolhe, vem esses retalhos. Então, a gente pode transformar em filamento de impressora 3D e também nos pellets, que é um formato, né, é como se fosse, na verdade, basicamente é um filamento mais grosso, cortado. Basicamente, isso é uma matéria padrão da indústria de plástico. Então, com a poliamida, né, reciclada, a gente pode ser feito infinitas possibilidades, né? Você pode fazer engrenagens, parafusos, peças para carro, braçadeiras, enfim. É uma matéria-prima nobre. Claro que a matéria-prima reciclada não vai ter a mesma qualidade da matéria-prima virgem, mas a questão dependendo da aplicação, ela ainda é um material nobre e também pode ser feito misturas com material virgem para viabilizar também a questão do uso, né? Então, o nosso modelo de negócio, rapidamente, é a venda desses pellets e também dos filamentos de impressora 3D. A logística reversa também é um serviço que a gente cobra como um serviço de gestão de resíduo. E, futuramente, créditos de carbono. Porque o nosso processo, a gente utiliza energia solar, solventes de origem biológica, biodegradáveis, enfim. Só que isso aqui mais para frente, né? Porque ainda para a gente não é viável ao explorar isso financeiramente. Então, a gente também oferece, o nosso material, a gente tem oferece um preço 50% inferior à matéria-prima virgem. Então, você tem um material sustentável e também um material mais barato, que o custo acho que a chave, né, para quem quer comprar um material. Essa aqui é a nossa equipe que está diretamente, né, na reciclagem, né? A gente também tem outros bolsistas, né? Tem o Vinícius, que é da UTF-PR, que também trabalhou com a gente, saiu agora. A gente tem o Helder da Alga, que também é bolsista nosso, para desenvolver o tratamento, o cultivo de microalga no nosso resíduo. Então, da equipe sou eu, o Maurício, que é outro cofundador, que faz a parte de gestão da nossa empresa. A Kemily, que é aluna da UEL, de Química, está desenvolvendo o TCC dela com a gente. A Isadora, né, a nossa assessora de marketing. E a Mariana, que é a nossa mais nova integrante também, que é bióloga e está desenvolvendo o projeto de tratamento de resíduo. E também está desenvolvendo agora um processo para reciclar poliéster também. Eu queria agradecer muito a oportunidade. Eu queria agradecer à Fundação Araucária, muito a Fundação Araucária pelo apoio, agradecer à Intuel pelo apoio, agradecer ao FINEP, agradecer ao CNPq, que sem eles acho que a gente não seria nada, né? Todo o apoio que a gente tem às bolsas, a questão de subvenção, foram fundamentais para a gente. Então, eu agradeço ao TF pelos alunos também que ajudaram, que estão com a gente, ao UEL, né, que também tem alunos com a gente, e eu queria que todos aqui refletissem um pouco na questão da questão que roupa, quanto de roupa a gente está consumindo, e também pensar, na hora de for comprar uma roupa, pensar em tudo aquilo, né, o que ela vai virar e todo o impacto que ela causou. Então, até nas nossas redes sociais, a gente tem esse ativismo para pensar, para se conscientizar no que tipo de fibra a gente deve olhar e como usar nossas roupas ao máximo também, para não, porque, como eu disse, uma hora vai parar no lixo. Todas as nossas roupas. Espero, né, que a gente cresça e que mude essa questão das políticas públicas, que a gente possa reciclar a maioria das roupas. Mas, atualmente, a gente tem que pensar numa produção sustentável da roupa, pensar em algodão orgânico, pensar em empresas que pensam em sustentabilidade, fibras naturais, enfim, para a gente tentar diminuir um pouco o impacto, né? Porque a gente já está judiando muito do planeta, né? Foi o que eu falo, poliamida, 90 anos, a gente está pegando 90 anos jogando poliamida, poliéster no aterro, né, na natureza. Isso quando é jogado em aterro, né? Quando é descartado de forma correta. Então, agradeço muito o Leonardo, é uma honra estar aqui também do lado do Leonardo, da Indus Belo. E muito obrigado, gente. Obrigado, Jonathan, pela apresentação. Parabenizar pelo negócio, né? É um grande exemplo de economia circular, de negócio sustentável, e ressaltar a importância, né, dos editais de fomento das universidades que potencializam esse tipo de pesquisa, esse tipo de solução, né, que hoje a gente vê disponível no mercado.
Bom, a gente vai passar agora para as perguntas. Gostaria de iniciar aqui uma pergunta direcionada ao Tiago. Uma pergunta da Anneli. Diz assim: a BASF ela possui um setor de produtos químicos para cuidados pessoais e saúde. A empresa já produz algum biopolímero beta-glucana ou possui algum produto com essa matéria-prima na sua composição? Oi, Leonardo, obrigado pela pergunta. Honestamente, não sei responder, né? Como faz parte de uma outra área de negócios e é uma pergunta bastante específica, de uma matéria-prima específica, confesso que eu vou ficar devendo essa resposta, mas ela tem meu contato, né? Eu, enfim, peço que ela faça contato comigo diretamente ou que ela deixe o contato dela para que depois eu possa responder devidamente aí a dúvida dela. Não, tranquilo, nós vamos redirecionar então a pergunta. Aproveitando então você, Tiago, gostaria de entender um pouquinho da sua visão em relação ao mercado hoje, né? Como que você considera o nível de maturidade do mercado em termos de conceito, de adesão a essas tecnologias sustentáveis, sobretudo o mercado brasileiro? Em que nível de maturidade que a gente se encontra hoje? Tem essa adesão facilitada? Ainda é um processo de maturação? A gente está visualizando aí uma jornada longa para o futuro. Como que você considera? Eu visualizo uma jornada longa ainda para o futuro, né? Se a gente comparar não só Brasil, mas América do Sul a outras regiões, né? Em específico Europa e América do Norte, a gente realmente está muito ainda aquém, né? Muito ainda subdesenvolvido em relação a essas regiões, né? Não só em termos de conceito, como em termos de aplicações, em termos de cultura também, né? Mas, claro, existe algo importante a ser dito, que porque, assim, nessas regiões, Europa, América do Norte, onde você tem, sobretudo, o uso de polímeros compostáveis muito mais difundido em diversos tipos de aplicações, é porque existem também legislações robustas, né? Que, em muitos casos, obrigam até, né, mas de maneira geral impulsionam bastante, né, e alavancam o consumo desse tipo de polímero. Então, a gente vê naturalmente, né, diversas iniciativas, né, se a gente comparar o Brasil com 20 anos atrás, a gente tem hoje diversas iniciativas, propostas de lei, que de alguma forma, né, em algum momento isso vai contribuir e ajudar bastante a impulsionar o consumo desses produtos, né? Mas hoje a gente ainda fica bastante dependente de empresas que, de fato, querem inovar, querem desenvolver algo diferente e estão dispostas a pagar o preço por isso, né? Então é nesse estágio que a gente se encontra. Perfeito, Tiago, obrigado. Juliana, tem uma pergunta aqui do André. A gente viu até na sua apresentação a questão da formatação do ecossistema, né, a importância disso para a Braskem. E a pergunta é assim, né, qual é a estratégia da empresa para prospectar materiais biodegradáveis produzidos com matéria-prima renovável, né, sobretudo desenvolvido por universidades, instituições de pesquisas no Brasil? Como que é essa interação? Perfeito, obrigada pela pergunta, André. Bom, aqui na Braskem a gente tem várias frentes, né? A gente tem uma área chamada de Material Science, então a gente faz esses estudos, né, e prospecção de projetos, e aí depende do projeto, né, a gente faz esse contato com as universidades. Eu não tenho nenhum, assim, nada oficial que eu possa divulgar para vocês em relação à biodegradação, mas eu acho assim, né, que a gente tem, né, dentro daquele ecossistema que eu mostrei para vocês, a gente tem, né, diversas ferramentas e diversas iniciativas onde a gente insere, né, e convida as universidades para trazer essas inovações para, né, a Braskem, para a gente tentar desenvolver algo em conjunto. Então, uma delas, né, como eu comentei, é a iniciativa do Casulo, óbvio, um foco mais para embalagens, mas que traz essa oportunidade de um espaço aberto para as universidades, para as startups trazerem as suas ideias e co-criarem com a gente. Então, fica o convite, né? Então, quem quiser
enfim, conhecer o espaço e saber melhor, né, do que a gente desenvolve de programas dentro, também pode me contactar e a gente marca um dia lá no nosso espaço, fica em São Paulo, na Vila Leopoldina, e é isso. Espero ter respondido aí a pergunta. Obrigado, Juliana. A última pergunta aqui para o Jonathan. Jonathan, você que, né, atua um pouco nesse mercado têxtil, a pergunta vem no seguinte sentido: existe algum movimento no Brasil hoje em relação à política pública que estrutura ou que demanda essa regulação da reciclagem têxtil? Ainda, o que está acontecendo, na verdade, que a gente tem agora uma meta, né, a cumprir de questão de reciclagem, gestão de resíduo e também a questão de utilização de matéria-prima reciclada, né, em todos os ramos. O que está acontecendo, pelo que eu estou percebendo, é uma questão de desespero de algumas empresas que elas têm que se adequar à questão de reciclagem, destinação de resíduo, só que ninguém está reciclando têxtil. Então, eu acho que, inevitavelmente, a indústria vai fazer pressão para isso ser regulado. Mas ainda não... O marco importante foi o lançamento do Recicla Mais, né, do governo federal, que ele implementa como se fosse um crédito de carbono para materiais para reciclagem. Então, tem até algumas empresas que fazem isso, por exemplo, o selo Eu Reciclo, né, que, por exemplo, a sua empresa produz 10 toneladas de embalagem. Então, a sua empresa paga para uma outra empresa, ou uma cooperativa, por exemplo, que vai reciclar essas 10 toneladas de tecido para fazer a compensação da geração das embalagens. Então, você não recicla diretamente a sua embalagem, mas você compensa com uma outra embalagem, um outro material. E agora o governo federal está regulamentando essa questão para materiais em geral. Eu acho que o têxtil vai, cedo ou tarde, vai ser atingido com isso. Então, eu acho que o Recicla Mais acho que não sei se é um início, assim, mas é um marco que eu acho que vai incentivar e vai conseguir regular essa questão da reciclagem têxtil. Eu acho que tem que ter gente, como eu disse, né, não adianta você fazer a coleta seletiva, pegar, por exemplo, implementar até a lata de lixo de lixo, assim, é feio falar, né, mas assim, de têxteis, se não tem ninguém reciclando, né? Então, eu acho que tem que ter a questão da demanda das empresas e também o governo, e também empresas que reciclam também, né? Eu acho que tem que ter esses três, porque só um pilar não vai sustentar tudo isso, né? Mas eu acho que sim, agora, com a questão da redução de carbono, a questão das metas que a gente tem que cumprir, né? 2030, 2040, que já estão traçadas, a gente vai ter que ser meio que na marra, né? Isso aí vai ter que acontecer. Obrigado, Jonathan. Nosso tempo já está esgotado aqui. Algumas outras perguntas que recebemos nós vamos direcionar para os nossos convidados e depois a gente compartilha as respostas com todos. Gostaria de agradecer muito ao Tiago, a Juliana e o Jonathan por participar do nosso painel, por enriquecer com as contribuições que vocês fizeram a este painel e ao nosso evento do Integra, e deixar também o Integra disponível como um meio de conexão das empresas de vocês com o mercado de químicos e materiais, sobretudo aqui com a região de Londrina. Nós também estamos à disposição para criar essas conexões. Muito obrigado.